sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Saber. Gostaria de agradecer muito a participação aí de vocês, as inscrições. Temos muitas pessoas registradas nesse webinar de hoje, então muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Só para dar uma introdução inicial aí, então nós teremos 45 minutos de apresentação. Teremos uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, e aí vocês podem iniciar colocando as informações, as perguntas no nosso Q&A, e aí estaremos atentos a todas as perguntas e faremos as respostas aí durante a apresentação. A gravação estará disponível para vocês no final. Nós vamos enviar um e-mail com o link, com todas as informações e o material também. E os microfones estarão silenciados justamente para a gente evitar os ruídos externos. E aí fica melhor a nossa apresentação, tá ok? Então, nós temos aqui a Fernanda Mangini, ela é gerente de desenvolvimento de mercado para o segmento de hotéis e também do terrestre, especialista em tudo que a gente pode dizer sobre Saber e o conteúdo terrestre. Muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Ari. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês nessa sessão, onde a gente vai falar de conteúdo novo, de tarifa pré-paga, na parte de hotéis, enfim, temos várias novidades aí para compartilhar com vocês hoje. Eu vou compartilhar minha tela, temos um PowerPoint aqui só para guiar a nossa conversa, e aí a gente, então, faz no final uma demonstração, mas como a Ariane colocou, a qualquer momento, coloquem as perguntas no chat, que aí a gente faz um bate-papo aí interativo, tá bom? Bom, acredito que vocês já estão vendo a minha tela. Eu vou desligar a minha câmera agora, porque senão eu tenho que ficar olhando para o lado e você não vai ficar legal. E aí a gente foca na apresentação. Então, bora lá. Bom, então, nosso tema de hoje, como vocês podem ter acesso aí às tarifas pré-pagas de hotéis. O que a gente vai cobrir hoje, né? Temos aqui a nossa agenda, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, a gente vai fazer uma pequena introdução para que vocês conheçam um pouquinho da visão do Saber na parte de hotéis, o que a gente tem feito, o que a gente vai ter aí de novidades. A gente vai falar sobre o conteúdo de agregadores que hoje já está disponível para vocês, não é? Então, a gente faz uma revisão geral aí dos benefícios, com foco na parte de tarifas pré-pagas, que é a novidade que a gente tem para trazer através dessa nova parceria que a gente tem aqui com a Anuité. Também a gente vai falar sobre como vocês vão solicitar esse conteúdo. E, finalmente, a gente encerra com uma demo ao vivo de como vocês fazem aí a reserva através do Saber, tá bom? Então, a qualquer momento, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Inicio aqui falando um pouquinho da nossa visão, né? Como empresa, como que a gente tem tratado o tema hotelaria aqui dentro do Saber. A gente tem 4 áreas aqui de foco. A parte de conteúdo, que é justamente o que a gente vai falar hoje. A gente tem uma estratégia bastante agressiva em trazer mais conteúdo para vocês, conteúdo relevante, não apenas quantidade de hotéis, mas sim diversificar em termos de tipos de tarifa, forma de pagamento e tudo mais. A gente também tem algumas novidades na parte de gestão de fornecedores, que a gente vai passar brevemente, mas talvez seja um tema até para uma conversa aí futura, para a gente ajudar, né? A gente tem um foco aí de ajudar vocês a fazer a gestão dos fornecedores preferenciais, a própria gestão daquilo que vocês querem visualizar no Saber, querem colocar à venda, aquilo que vocês não querem colocar à venda, né? Então, temos novidades interessantes nessa parte. E falando aqui de distribuição e exibição, está muito ligado à nossa parte, à modernização da tecnologia, né? Aquilo que a gente tem, que muitas vezes é transparente para vocês, que vocês não percebem, mas que por trás tem uma estrutura robusta, fazendo toda a integração com os fornecedores, a parte de normalização do conteúdo, e uma série de outras questões, como eu falei, que
são transparentes, né? Mas que ajudam vocês a distribuírem melhor, a terem acesso ao conteúdo e fazerem as vendas. Quando a gente pensa em produtos e soluções que dão suporte a cada uma daquelas 4 iniciativas que eu comentei com vocês, aqui estão alguns deles que merecem aí um destaque, e aí, de novo, vou passar rapidamente sobre isso, porque mais para efeito de atualização, mas a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode, inclusive, marcar uma conversa individual para tratar de algum tema específico que vocês tenham interesse, tá bem? Então, falando de conteúdo, é importante vocês saberem que a gente está modernizando a forma como a gente se integra com os fornecedores, tá? Os agregadores, eles já utilizam a parte moderna, vamos pensar assim, de se conectar com o Sabre, e agora a gente está num projeto aí de longo prazo, né, médio e longo prazo, para modernizar a forma como a Accor, Hyatt, Marriott, enfim, todos esses fornecedores se conectam com a gente. Hoje a gente vai falar bastante de agregadores, então aguardem aí que logo, logo a gente toca nesse assunto. Hotel Booker é uma solução nova que a gente tem para ajudar as agências na gestão de allotment e também para grupos pequenos, então se vocês tiverem necessidade, entre em contato com a gente pode explorar melhor essa possibilidade. Gestão de fornecedores, aqui talvez seja uma ferramenta que vocês já conheçam, que é o Hotel Program Manager, ou então muita gente ainda faz a gestão das tarifas negociadas utilizando comandos, aquela RIC Table, né, que provavelmente vocês estão acostumados com esse termo, mas hoje em dia existe uma ferramenta gráfica com mais recursos para vocês poderem fazer a gestão dos acordos da agência. Lodging Retailer, que é a ferramenta que ajuda vocês a trabalharem a parte de preferências, então destacar quais são os fornecedores preferenciais de vocês ou do cliente. Essa ferramenta também permite bloquear conteúdo. Eu tenho um problema com um hotel X que oferece, não presta um bom atendimento, eu posso bloquear, enfim. Então, esse produto é uma novidade que a gente tem disponível para ajudar vocês a fazerem a gestão de conteúdo. E aí, aqui a parte de distribuição e disponibilidade, né, e exibição, a gente está falando de inteligência artificial. Então, hoje, dentro do Sabre 360, por exemplo, vocês podem ativar gratuitamente o recurso de recomendação de hotéis. Então, se você tem uma reserva só com um aéreo, por exemplo, você pode, o Sabre, ele pode te alertar o consultor e aí fazer uma sugestão de hotel baseado nas preferências da agência ou do cliente. E também a venda cruzada, né? Isso no momento da reserva ou depois da reserva. Isso aqui seria mais a parte do pós-reserva na parte de API. E um outro recurso que também utiliza a inteligência artificial, que todos vocês já devem ter percebido, quando vocês buscam um hotel em particular e esse hotel ele está com a disponibilidade fechada, está sem disponibilidade, o Sabre faz algumas recomendações, né? Então seria a parte de propriedades alternativas. Tá? Então, aqui um conjunto de produtos que estão à disposição das agências, que fazem parte aí da nossa estratégia para ajudar vocês a incrementar as vendas, tá bem? Qualquer momento, perguntas no chat, acredito que ainda seja muito cedo. A Ari me confirma se temos perguntas, mas eu acredito que ainda não. Vai esquentar já já. Por enquanto não, Fê. Então, tá bom. Então, vamos seguindo aqui. Bom, entrando no nosso tema de hoje, né, a parte de agregadores. Vocês devem lembrar, né, enfim, às vezes vocês podem se deparar com aquela situação onde a gente, no passado, a gente ouvia muito das agências, vocês, eu não encontro no Sabre hotéis pequenos, hotéis de 2 estrelas, ou hotéis em cidades menores, né? Então, essa era uma realidade que já mudou há alguns anos, por conta da parceria que a gente tem agora com os agregadores. Então, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, de acordo com os dados da Euromonitor, a gente tem uma capilaridade aí de 90% dos meios de hospedagem do mundo. Então, a gente tem aí
toda uma cobertura, né? Essas regiões aqui mais escuras são as regiões onde a gente oferece uma maior quantidade de hotéis, mas em linhas gerais a gente consegue oferecer 90% de cobertura. Então, se você precisa de uma pousadinha no litoral do Maranhão, ou um hotel, né, um resort, enfim, hoje, através não só do conteúdo Saber, mas utilizando esses parceiros aqui, é certeza que você vai encontrar o conteúdo que você precisa, tá? Então, a gente resolveu aí um problema de conteúdo que era uma grande reclamação que as agências nos faziam, né? Então, e aí, obviamente, né? Por que eu deveria ativar esses agregadores ou identificar oportunidades de ativar alguns agregadores através do Saber e não continuar consumindo apenas aquele conteúdo GDS, vamos chamar assim, tradicional, que todas as agências, elas, por padrão, elas têm acesso. Então, como eu falei, mais opções de meios de hospedagem. E aqui eu também não estou falando só de hotéis, né? Então, hoje em dia a gente sabe que tem agências que têm clientes com necessidade de reservar apartamentos, casas. Então, através desses agregadores, você tem acesso a esse conteúdo. Castelo, então, se alguém trabalha aí com viagens mais exóticas ou um nicho específico, também temos agregadores que podem oferecer conteúdos bastante específicos aí para atender as necessidades de vocês, tá? Uma outra possibilidade, um outro benefício que a gente vê, né, para vocês, é simplesmente a comparação de preços. Então, de repente, você ofereceu um hotel X a um preço Y para um cliente, mas a gente sabe que hoje em dia o cliente está na internet. Então, às vezes, ele vai receber a tua cotação, mas aí ele vai lá no site da Booking, no site da Expedia e vai fazer uma comparação de preço. Então, se você já tem esses conteúdos ativados no Saber, você pode falar, olha, a tarifa que eu tenho reembolsável é essa, mas olha, via Booking ou via outro parceiro que eu tenho aqui, você vai encontrar uma tarifa como essa e você não perde a venda para uma outra ferramenta online, né? Então, é uma oportunidade para você comparar preço, oferecer mais opções de tarifa e não perder essa venda. A mesma coisa com o inventário, né? A gente sabe que às vezes, minha tarifa negociada tem uma limitação na quantidade de apartamentos, então, em vez de eu fazer uma reserva direto no hotel ou reservar numa tarifa pública, eu posso utilizar aí outros fornecedores que podem ter uma tarifa interessante e uma alternativa para eu oferecer aí para o cliente. Então, mais inventário também seria um benefício. Tarifas pré-pagas, que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante. Então, hoje a gente sabe que a parte de faturamento é algo que você pode solicitar, ativação do faturamento para os hotéis, né? Aí você faz a reserva com a garantia com o IATA, mas a gente agora tem agregadores que o foco principal deles é oferecer tarifas pré-pagas. Então, com isso, você garante comissão, enfim, a gente sabe que tem outros benefícios aí que você pode vir a ter utilizando tarifas pré-pagas. Já que eu falei em comissão, né, também a utilização desses agregadores, eles podem ajudar vocês, especialmente naquela situação onde vocês precisam trabalhar com hotéis pequenos, né? Então, às vezes, você tem um cliente que tem uma demanda específica para hotéis pequenos, e aí a gente sabe, escuta muitas vezes da agência, que eles precisam ter um time de pessoas só para gerenciar a comissão, para ligar para o hotel, cobrar comissão, mandar nota fiscal e tudo mais. Então, qual que é o custo disso? Né? Será que para esse volume que é mais pulverizado nesses hotéis pequenos, não valeria a pena centralizar as vendas em um agregador e aí você reduzir esse custo operacional? Então, isso, obviamente, depende de cada agência, né, da estratégia de cada agência, mas a gente entende que também poderia ser uma opção interessante para se pensar,
Por quê? Porque a reserva offline, ela tem um custo agregado, né? Então, por mais que vocês diretamente não vejam esse custo, mas se colocar no papel, você tem o tempo do consultor de entrar em contato com o hotel pelo telefone, verificar se tem disponibilidade, aí volta, confirma com o cliente, aí manda um e-mail. Olha, então agora eu quero a reserva. Aí, então tá bom, tá confirmada. Aí volta para o cliente, olha, tá confirmada. Aí depois lá na frente a parte do recebimento da comissão. Então, tudo isso existe um custo, né? Quantas horas são perdidas, vamos pensar assim, nesse processo? Então, será que a utilização de um agregador para transformar essa reserva offline em online não poderia trazer outros benefícios, né, para a agência, ajudar vocês a reduzir custos operacionais, por exemplo? Então, é algo para, de novo, de acordo com a estratégia da agência, vocês pensarem, né? E, obviamente, esses agregadores todos, eles são segmentos ativos no Saber. Então, a gente vai ver aqui, a reserva, ela fica HK no Saber, como qualquer outra reserva. Então, vai ter lá o seu aéreo, tua reserva de carro, qualquer reserva de hotel, tudo isso HK, então você pode cancelar ela dentro do Saber, e contratualmente para vocês também a gente sabe que existe um benefício, né, para esses segmentos HKs por conta do contrato que as agências possuem conosco. Tá bom? Então, esses são alguns dos benefícios que a gente entende que existem na adoção dos agregadores, mas não sei, talvez nem todos sejam compatíveis com a sua agência, mas e talvez a sua agência tenha até outros benefícios aí que a gente nem listou, mas é uma ideia para vocês pensarem aí em como esse conteúdo pode ajudar vocês, porque como muitas vezes a gente conversa com as agências, eu costumo destacar, os agregadores eles servem para complementar o conteúdo que vocês normalmente trabalham hoje em dia. Tá bom? Então, acho que esse é o grande benefício. E por conta da gente ter o Lodging Retailer, que é aquela ferramenta que eu comentei com vocês, que ajuda na tua estratégia de clientes preferenciais, tirar aquele conteúdo que não te interessa, o Lodging Retailer também pode ser uma combinação perfeita com esses agregadores, porque muitas vezes a agência tem receio. Fernanda, mas eu não quero correr o risco daquele acordo. Vamos imaginar que minha agência tem um acordo com o Hilton ou vamos imaginar, com Atlântica, com a rede Atlântica, e eu não quero correr o risco de migrar, perder volume para Booking, por exemplo. Então, o Lodging Retailer seria uma ferramenta que te ajudaria a armar uma estratégia para garantir que a Booking, nesse exemplo que eu estou usando, ela sirva como um complemento e não você não vai correr o risco de perder essa reserva para um agregador, tá bem? Ari, temos perguntas? Posso seguir? Temos oba, sim, Oba. Temos 3 perguntas do Gustavo, da Flytour. Tá. A primeira, essas mudanças refletem para a disponibilidade no concurso também? O concurso, a gente está em tratativas com eles para que eles façam a implementação do conteúdo de agregadores, tá? Então, é um projeto aí, são conversas aí, às vezes, difíceis, que a gente acaba tendo que ter com os desenvolvedores, né? Com os OBTs. Então, aliás, com todos eles, não apenas com o concurso, mas com Argo, existem conversas em andamento. Então, assim, a gente depende mais de uma decisão deles, né? Tecnicamente, o conteúdo estaria disponível, tanto é um exemplo que eu posso citar, é o Oba. Através do Oba, eles já fizeram a implantação desses conteúdos, então um cliente, o Oba, poderia ativar esses agregadores com tranquilidade. Sim. Uma outra pergunta, supondo que eu seja uma operadora hoteleira, como faço contato para criar uma API e disponibilizar meu conteúdo no Saber? Aí complica um pouquinho, tá? Porque, na verdade, existe um procedimento um processo para isso, a gente pode até compartilhar os detalhes, mas tudo que a gente faz, primeiro a gente tem que entender qual que vai ser a importância, o retorno, o que de diferente a gente vai agregar com qualquer tipo de integração. Tá? Então, existe um processo complexo, mas que é possível, tem que ser escrito aí
um business case, né, que a gente chama, mas qualquer coisa eu vou deixar meu contato, pode me acionar e a gente passa as instruções, porque isso tem que ser submetido para aprovação na nossa matriz. Obrigada, Fê. Tem mais uma do Gustavo ainda. O Saber consegue me ajudar a inibir tarifas net ou devo entrar em contato com os distribuidores? Através agora do Lodging Retailer, sim, é uma possibilidade. Você, como agência, com essa ferramenta, você assume esse controle. Então, existe como você criar uma regra, inclusive a gente tem uma agência especificamente aqui no Brasil, utilizando essa regra, onde eles inibiram as tarifas não comissionadas para tudo que não é tarifa acordo, né? Então, tarifa pública não comissionada, eles tomaram a decisão de não exibir. Então, sim, através dessa ferramenta Lodging Retailer, é possível. A Lígia pergunta, além de Wooba, tem API com Envision ou Travel Compositor? A Envision, se eu não estou enganada, ela já desenvolveu agregadores, tá? E a gente precisa confirmar certinho. E aí, Travel Composer, eu tenho que checar, mas eu vou deixar meu contato, me manda um e-mail, a gente confirma certinho com o time de parcerias, e aí a gente dá a resposta certinho para você. Sandy Santos pergunta, como eu faço para ativar o conteúdo no Wooba? Como estão os pagamentos? Via algum integrador financeiro e com pagamento cartão? Vamos falar sobre todos esses detalhes daqui a pouquinho, então vamos segurar a pergunta. Sobre o Oba, a ativação no Oba também é super fácil, a gente tem um processo que eu vou compartilhar com vocês de primeiro fazer a ativação do lado do Saber, então segura aí que já a gente vai tocar nesse assunto. Temos aqui outra pergunta do Alexandre, da CW. Sabemos que falhas podem acontecer no processo, portanto, no caso de falhas em reservas, onde deveremos fazer as tratativas? Em geral, tanto para agregador quanto para reserva GDS, vamos chamar assim, o primeiro nível de contato é o Helpdesk Saber, né? Agora, vamos imaginar, se é alguma situação emergencial, o cliente está lá, se bem que o nosso Helpdesk ele é 24/7, tá? Então, eu diria que o melhor ponto de contato inicial é o nosso Helpdesk, e aí eles vão compartilhar qualquer instrução adicional, tá? Mas continua centralizando no Helpdesk, inclusive com a Noite eu vou passar uma informação que eu acho que vocês vão gostar dessa parte de suporte, pelo menos eu gosto, e por isso que eu falo sempre dela. Já, segura aí, a gente já volta para suporte. Isso aí. Tem mais uma pergunta do Alec Pellegrino. Conseguimos inibir opções sem café e que são irrevogáveis? Opções sem café irrevogáveis. Temos que testar, mas eu acredito que sim, tá? Aí a gente tem que ver como que isso está descrito na tarifa, mas, por exemplo, algumas situações são as tarifas não reembolsáveis, reservas, por exemplo, com uma política de cancelamento de mais de X dias, mas aí a gente teria que ver um exemplo para ver como que o produto pode te ajudar, mas eu acredito que dá para a gente pensar nisso. E tem mais uma pergunta, agora do Antônio Carlos, da Village. Anteriormente, nossa agência já tinha um código no Booking. Quando ativamos o Booking como agregador, foi criado um novo código para a nossa agência. Pergunto, qual código ficará válido? E como ainda não utilizamos esse canal para reservas, como saber se está ativo? Excelente pergunta. A Booking, ela trocou a maneira de trabalhar, porque por conta do pagamento de comissão, tá? Então, vocês vão ver que eu vou compartilhar as instruções de acesso, mas a Booking agora ela paga as comissões através da Onyx, então por isso que esse acesso que você tem, provavelmente ele não é válido, tá? Vai ser necessário fazer uma nova solicitação de acesso por conta dessa troca de procedimento. Mas, de novo, eu vou colocar o contato para vocês aqui no final da apresentação, e aí vocês podem me escrever e a gente dá uma olhadinha caso a caso. Isso. A Rosana Queiroz da Primos, ela pergunta, eu acredito que seja também essa a mesma resposta, mas só para a gente confirmar.
O Booking.com já está disponível na tela Saber, mas você mencionou que tem que ativar estes agregadores no Saber. Existe diferença? Sim, então, provavelmente é o teu acesso antigo da Booking, ou ela não vai ter tarifa comissionada, ou talvez, se ainda for o acesso antigo, a qualquer momento, ele vai ser removido, tá? Eu vou passar as instruções certinhas para vocês, de que vai valer tanto para Booking quanto para os demais agregadores, mas, de novo, também a gente pode conversar pontualmente. E aí ainda ela faz uma outra pergunta, pagamento comissão pela Onyx em moeda estrangeira? Aí a Onyx, ela trabalha no Brasil com pagamento em reais, tá? Então vai ser, você faz o registro com a Onyx também, não vai ter custo, e aí eles fazem o pagamento na moeda local, no banco, né, que você informar também para eles. Ótimo, Fê. São essas as perguntas por enquanto. Maravilha. E muito obrigada a todos aí pelas perguntas. Isso, adoro muito interessante, né? muito legal, muito Isso aí, legal. continuem perguntando. Então Vamos lá, Fê, vamos dar continuidade. Bora lá. Então, avançando aqui na nossa apresentação, aqui é o que vocês acho que estavam mais esperando, né? Baseado aí nas perguntas que a gente viu. Então, esse quadro aqui, ele tem justamente uma comparação entre os conteúdos que a gente tem disponível, né? O que cada um oferece. Então, aqui Beds Online está cinzinha, porque Beds Online é um conteúdo que não está disponível para o Brasil, tá? Então, por isso que tá marcado aqui. Mas se a gente olhar aqui quais são os conteúdos adicionais que a gente tem. Então, a gente tem o que está disponível para todo mundo, que é o conteúdo Saber, não é? Em geral, as tarifas no Saber tá verdinho aqui, porque elas são, por padrão, é o que a gente oferece, tarifa pós-paga, né? Tarifa com pagamento no destino. E, em linhas gerais, a maioria dos fornecedores carregam as tarifas comissionadas através do GDS, né? Pelo menos as públicas. Mas a gente vê uma tendência agora num carregamento de tarifas netas, ou não comissionadas, melhor dizendo, e também, obviamente, é possível que você solicite o cadastro da tarifa acordo, enfim, para os hotéis. Então, o conteúdo Saber, ele tem uma grande capilaridade e, em geral, o grande diferencial é permitir que você carregue os acordos, seja da agência, seja do cliente, através do Saber, não é? Falando um pouquinho da Booking. E aqui, obviamente, não tem ativação nenhuma, né? O que é padrão para todo mundo, está ativo para todo mundo. Aqui um destaque em amarelinho para tarifa de criança, isso tem a ver com aquela primeira parte que eu comentei com vocês no início sobre a modernização que a gente está fazendo na integração com os fornecedores. Então, aí em breve vocês vão começar a receber informações de fornecedores que já fizeram essa troca de tecnologia e possivelmente, se o sistema deles comportar, a gente vai ter tarifas de crianças para Accor, para Hyatt, para Marriott, tá? Mas vocês podem ver que tarifas de crianças hoje elas estão disponíveis, mas através dos agregadores, tá bem? Então, falando de Booking, o modelo em geral que a gente tem com a Booking, né, que é a forma como o fornecedor trabalha, é com tarifa paga com pagamento no destino, tá? Mas hoje, vejam que aqui a parte de pré-paga tá amarelinho. Por quê? Porque a Booking também ela pode oferecer tarifas pré-pagas, mas nesse momento apenas para quem vai fazer o pagamento com um cartão virtual. Por isso que está o amarelinho aqui, que é com alguma limitação. Provavelmente a partir de julho e agosto a gente vai ter uma nova API, a Booking vai disponibilizar isso para a gente, e a gente deve ter tarifa pré-paga também para oferecer para as agências. Então, aí a agência vai poder escolher entre ter as tarifas de pagamento no destino ou ter a tarifa pré-paga. Posso ter as duas? Posso, mas desde que eu use um PCC para tarifa pré-paga e um PCC para tarifa pós-paga. Tá? As tarifas da Booking, elas são comissionáveis, como a gente comentou, o pagamento é feito pela Onyx, então vai ser importante no processo de ativação, depois que vocês assinam um aditamento, né, uma emenda, não sei como é o termo jurídico em português, do contrato, né? Aí vocês vão receber as instruções para completar o registro com a Booking, porque vai ser justamente nesse momento que vocês vão informar os dados do banco de vocês, onde que vocês querem receber essa comissão,
Tá? A Booking não tem tarifa net, não oferece pacote e nem tarifa negociada. Então, o que a gente vai ver são as tarifas da Booking disponibilizadas através aí na tela do Saber. E aí coloquem perguntas, tá? Se vocês tiverem sobre a Booking, vão colocando aí no chat. Eu vou passar aqui para a Expedia. Expedia até nem vou comentar tantos detalhes e vocês vão entender por quê. Em geral, a gente tem visto que as agências utilizam o conteúdo TAAP da Expedia. TAAP é um conteúdo que vocês nunca vão ver disponível no Saber, porque o TAAP não tem API para se conectar com nenhum fornecedor. Então, o conteúdo TAAP, ele é para uso exclusivo da agência que vai lá no site da Expedia para fazer uma reserva. Então, o conteúdo que a gente tem da Expedia é o Expedia Partner Solutions, que é o EPS, que vocês também devem conhecer. Só que o que acontece com esse conteúdo EPS? São dois temas. Primeiro, a Expedia, ela exige da agência um volume mínimo de vendas, tá? E aí, em geral, pela nossa experiência, as agências, em linhas gerais, elas não querem se comprometer. Tá? E um outro ponto aqui, diferente da Booking, tá? A Booking não tem mínimo nenhum que você precisa assinar, no IT também não. Então, a Expedia é o único fornecedor que exige esse mínimo em vendas, então as agências não gostam de se comprometer. Então, por isso eu vou até pular aqui esse conteúdo, mas se alguém tiver interesse em saber mais informações, a gente marca um papo sobre isso, tá? Vou passar para a NUIT, que é a grande novidade, né? Acredito que vocês ainda não tinham essa informação. A NUIT é um novo parceiro do Saber, é uma empresa que fica na Irlanda, e eles são especialistas em tarifas pré-pagas, tá? Então, todo o conteúdo deles, 100% tarifa pré-paga. E aí eles oferecem dois tipos de modelos comerciais. Por padrão, tarifas netas. Tá? Então, nesse caso, a agência vai ver no Saber a tarifa que não é comissionada. Para aquelas agências que podem colocar um markup, que tem uma ferramenta de markup, você vai lá, pega esse valor, coloca a tua tarifa, o teu markup, cria o seu pacote, enfim. Então, esse é o padrão, vamos pensar assim, de trabalho da NUIT. Mas, o que eles fizeram também? Eles estão oferecendo um modelo que a gente chama de net comissionado. Tá? Por isso que ele está até em amarelinho aqui, porque ele funciona um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Em vez de você receber a sua comissão lá na frente, da NUIT te pagar a comissão, o que vai acontecer? No momento que vocês fecharem um acordo com eles, você pode informar qual é a comissão que você deseja receber. Eu quero receber 12% de comissão. Beleza, o que a NUIT vai fazer? Ela vai, na tarifa que você vai ver lá no Saber, ela vai te colocar esses 12% a mais, só que na hora que você fizer o pagamento dessa reserva, ou seja, na hora que você for lá na reserva Saber, informar um cartão de crédito ou uma linha de crédito, se você tiver negociado isso com eles, o pagamento vai ser da tarifa net, tá? Então, aí nesse modelo, o que significa? Que qualquer forma de pagamento que você utilize para a NUIT, você não pode usar o cartão do cliente, por exemplo, porque senão aí a NUIT vai cobrar dele lá um valor net, e se você não tiver uma outra maneira de cobrar a tua comissão ou um serviço do viajante, né, você vai ter perdido essa receita. Então, esse é o único cuidado para esse fornecedor. Então, se você escolher esse modelo de tarifa net comissionada, sempre a forma de pagamento que você vai informar no Saber tem que ser um cartão de crédito da agência ou uma linha de crédito que você vai pagar uma fatura para a NUIT, e aí você faz a cobrança do viajante na forma de pagamento que você tiver acostumado. Tá? Então, essa é a única diferença. Agora, se sua agência puder trabalhar com tarifa net, tranquilo, e aí tudo bem. A gente sabe que tem, por exemplo, para o segmento corporativo, tem agências que elas não coletam a comissão porque elas cobram um FII da empresa. Então, se é esse caso, o cartão da corporação poderia ser utilizado, tá bem? Nesse caso, a gente tem também as tarifas de crianças, né? A tarifa é uma tarifa da NUIT, não é uma tarifa
negociada da agência, então é o que a NUIT negocia com cada fornecedor. E aí, antes de falar mais detalhes de NUIT, vou parar aqui para ver se a gente tem perguntas sobre outros agregadores, que aí a gente pode explorar um pouquinho melhor no IT. Temos, Ari? Temos. A Sandy nos pergunta sobre integradores como a Synexis, se nós possuímos o conteúdo, e se ela fizer o contrato com uma determinada rede que distribui através de um agregador como eles, é possível ler o meu acordo através da API do Saber com o OBA? Synexis, ela já está no Saber, tá? É o conteúdo YX. Então, não sei se você está falando de algum conteúdo específico, mas os hotéis Synexis, eles são distribuídos pelo conteúdo YX. Então, aí o que você precisa fazer é pedir para o hotel fazer o carregamento do teu acordo, da tua tarifa, e você vai fazer a venda através do GDS, tá? O conteúdo GDS, vamos pensar assim. Agora, falando de algum conteúdo específico que você precise. É aí por isso que vocês vão ver que eu gosto tanto de NUIT, porque eles são uma empresa que tem bastante flexibilidade. A gente teve já um caso de uma agência na África do Sul que precisava ativar o conteúdo de Safari, né? Hotéis aí localizados em alguns destinos específicos, porque era uma agência especializada em Safari. O que a gente fez? A gente entrou em contato com a NUIT, passou quais eram os fornecedores que a agência costumava trabalhar, e aí a NUIT, em 2 meses ali, fez a integração e esse conteúdo foi disponibilizado para a agência através do Saber via NUIT. Tá? Então, é uma possibilidade. E a outra pergunta da Rosana, da Primos, para ativar o Booking, por exemplo, no Saber, será necessário o aditivo no contrato da agência? Sim, né? Que aí você já tinha até comentado. E se existe algum custo junto ao Saber para ativação do agregador? Tá, então não existe nenhum custo, tá? Então, aproveitando já a deixa aqui, a pergunta, tanto para ativação da Booking quanto da NUIT, é necessário o aditivo, né? O aditamento aí é o contrato e não há custo, tá, pessoal? Pelo contrário. Então, como eu falei para vocês, os segmentos eles são ativos, você não tem e aí a gente pode entrar um pouco na questão comercial, esses segmentos eles vão contar para as tuas metas contratuais, tá? Junto ao Saber, mas aí depois o pessoal do time de vendas pode compartilhar mais detalhes com cada agência, mas não tem custo nenhum. Com a Expedia, aí sim teria um custo, tá? Então também esse é um dos motivos que a Expedia a gente não reforça tanto, porque nesse momento o modelo não está tão atrativo, enfim, comparado com os demais conteúdos. Somente essa, Fê. Podemos continuar. Beleza. Então, vamos lá explorar um pouquinho mais de NUIT, porque eu acho que pode ser um conteúdo que, como eu falei, é a grande novidade, talvez seja um fornecedor que ainda vocês não estejam tão familiarizados, né? Então, com o NUIT, a gente está trazendo 600 mil hotéis, tá? Mais 600 mil hotéis para o Saber. E o interessante da NUIT é o seguinte, eles não são um agregador, igual a gente vê, Beds Online ou a Booking, não. Eles são de primeiro, assim, quando você pensa em NUIT, a prioridade deles, eles são uma empresa de tecnologia. E talvez por isso talvez não, certeza que é por isso que eles oferecem essa flexibilidade que eu estava comentando com vocês. Né? Então, eles são um agregador de agregadores. Então, uma empresa de tecnologia que tem as suas negociações próprias com os hotéis, então também eles têm equipe comercial, pedindo lá tarifa, inventário para os hotéis, mas eles estão conectados com 200 fontes de conteúdo. Então, é por isso que está aí, agregador do agregador. Como eles são uma empresa de tecnologia, o que eles fazem por detrás? Eles estão conectados com um montão de gente. Aí você pede uma disponibilidade para Nova York. Eles vão fazer um compilado dentro do sistema deles para mostrar para a agência sempre as melhores tarifas.
Tá? Então, a gente nunca vai saber qual é a fonte que a NUIT está utilizando, porque ela tem a tecnologia que vai fazer uma otimização e disponibilizar os melhores preços para vocês. Tá? E a gente, inclusive, já fez algumas comparações de preço com algumas agências que eles iam lá na ferramenta deles lá e faziam uma consulta, a gente fazia a comparação de preço, então a gente identificou também que pelos testes que a gente fez, em geral, a NUIT, os preços são $30 numa reserva internacional, né, em média $30 abaixo do que um agregador X estava oferecendo para a agência. Então, também tem essa questão de eles trazerem as melhores opções. Como eu dizia para vocês, todas as tarifas são pré-pagas. As tarifas são NETs, ou então NET comissionada, que foi aquele modelo que eu expliquei para vocês. E aqui é o lance que eu gosto de destacar, que tem a ver com a preocupação de vocês na parte de suporte. Falando da NUIT como uma empresa de tecnologia que trabalha com tarifa pré-paga, a forma como eles se integraram com todos esses fornecedores é o seguinte: eles exigem que o fornecedor, que o hotel lá na ponta, confirme automaticamente que essa reserva ela está lá disponível, está paga e está tudo certinho, tá? Então, eletronicamente, eles pedem essa confirmação. Mas vamos imaginar que 48 horas antes do check-in, eles têm lá um relatório e alguns hotéis não passaram nenhum tipo de confirmação, né, dessa reserva. Eles têm um time que entra em contato com o hotel justamente para fazer essa reconfirmação. Tá? Então, isso, para mim, eu desconheço algum tipo de fornecedor que tenha essa prática. Então, eles são uma empresa bastante focadas aí na satisfação do cliente. E aí é um pouco do que eu falo da visão de empresa de tecnologia. Tem muita gente que já trabalhou em agência, que faz parte da equipe de colaboradores deles. Então, eles têm uma preocupação aí que me parece bastante interessante e um diferencial aí para vocês, tá bem? Mais perguntas no chat? Ou vamos avançando? Eba! Temos. Vamos lá. Temos aqui do Antônio Carlos, da Village. Ele pergunta aqui se o pagamento das reservas pré-pagas no IT serão em que moeda? Em BRL? Não, excelente pergunta, que estava até na minha lista aqui, eu devia ter colocado no slide aqui, vou agregar para a próxima. Os pagamentos, a agência pode escolher pagar em dólar ou em euro, tá? Esse pagamento, ele é feito lá fora. O que eles têm é um acordo de recebimento na Espanha, que segundo eles, existe um acordo aí que isenta a cobrança de impostos entre Brasil e Espanha. Tá? Então, pela experiência deles, as agências que estão no Brasil acabam preferindo fazer esse pagamento na Espanha, mas ele é feito em moeda internacional. Tá? O que eu vejo, Fernanda, tá? De oportunidade para vocês para esse conteúdo, reserva internacional. E aí a gente volta um pouquinho, talvez agora tenha gente pensando, não, mas pagamento lá fora para mim não me interessa. Mas lembra daqueles benefícios que eu falei para vocês lá atrás, de mais acesso a inventário, mais possibilidade de tarifa? Então, como a NUIT não exige de vocês nenhum comprometimento em vendas, talvez seja interessante vocês pedirem a ativação desse conteúdo, de novo, para complementar os fornecedores que vocês trabalham atualmente. E talvez testar, porque talvez mesmo com esse envio da remessa, né, lá fora, talvez na última linha ali de vocês, por conta da comparação dos preços que eles aplicam, que a gente já recebeu informação de agência que é mais barato do que o que eles estão acostumados a trabalhar, talvez os ganhos da agência sejam superiores com esse fornecedor. Tá? Aí é uma questão de vocês testarem esse conteúdo, terem acesso e fazer a comparação, olhar lá, minha tarifa é essa, eu tenho, né, com o meu fornecedor atual é X, com a NUIT é mais barata aqui, ou para esse destino é mais barata, enfim, então vale a pena aí testar essa possibilidade. Tá bem? Perfeito, obrigada, Fê.
Uma outra pergunta agora do Cine, da Orbiturismo. Ele tem dúvida em relação ao prazo de cancelamento da Booking, que é quando a reserva é garantida com cartão. No Saber diz na descrição da multa que você deve cancelar sem multa, sem taxa, né, até 0h00 do dia da chegada. Então, por exemplo, o check-in é no dia 10 de julho. Isso quer dizer, então, que a reserva pode ser cancelada até a meia-noite do dia 10 para 11, ou quer dizer que pode ser cancelada do dia 9 para o dia 10? De 9 para 10. Ah, é igual um voo. Se o teu voo sai meia-noite do dia 10, você tem que estar lá no dia 9. Ah, então aí a gente pode até olhar exemplos mais específicos, mas em princípio essa é a regrinha, tá bom? E, inclusive, muitas vezes você vai ter lá o dia e o horário, tá? E não me lembro de ter visto 0 horas, mas 23h59. Acredito que, em geral, é assim que a gente exiba, mas se tiver algum exemplo de 0 hora, manda pra gente também confirmar certinho. Pelo que ele falou aqui, aparece 0000 do dia da chegada, então do dia que ele, né, então Isso, então realmente isso aí. A Rosana Queiroz da Primos, uma outra pergunta aqui. Considerando que a agência ative a Booking e a Nuité, em uma mesma cotação, vamos receber retorno de um mesmo hotel triplicado, Saber mais 2 agregadores? Olha, até aqui nessa tela, e depois eu vou mostrar ao vivo aqui para vocês, esse justamente é a tecnologia que eu comentei com vocês, né? Que para vocês às vezes é transparente, mas que ajuda, no final das contas, acabar fazendo uma diferença. Então, vejam aqui que nesse exemplo eu vejo o hotel uma vez, e aqui eu tenho, nesse exemplo, Nuité me retornando conteúdo, a Booking me retornando conteúdo, a Beds Online e o Saber. Então, o hotel ele aparece uma vez, e aí quando você clica aqui para ver mais tarifas, e a gente já vai ver isso daqui a pouquinho, você vai ver o hotel, e dentro desse hotel, todos os fornecedores com suas tarifas respectivas. Então, você não vê conteúdo duplicado, senão ia ser uma loucura, né? Já pensou quem ativar 3, 4 agregadores vai ver 4 vezes o mesmo hotel, enfim. Então, essa é a tecnologia que a gente tem por trás, fazendo toda a normalização e preparando a ferramenta para vocês. Obrigada, Fê. Por enquanto é isso. Então, muito bem. Então, vamos lá. Como solicitar o conteúdo? Tá? Igual vocês, acredito que a maioria de vocês já esteja acostumada, através do Saber Marketplace. Então, se você colocar a parte de content, né? Se você só digitar, que nem aqui no meu exemplo, ó, eu coloquei content, aí você já vê todas as opções. Então, aí você vê, eu quero conteúdo, como eu falei para vocês, Beds Online não está disponível, então você pode solicitar a Booking ou a Nuité, né? Através aqui do Saber Marketplace. Então, nesses dois casos, o que vai acontecer? O executivo de contas da agência vai entrar em contato com vocês, assim que vocês fizerem essa solicitação, porque tem o aditamento ali do contrato. Assinando o aditamento do contrato, é necessário que a agência complete o registro, tanto com a Booking quanto com a Nuité, porque a partir daí eles vão, no caso da Booking, é um processo automático, a gente aqui no Saber vai receber sua credencial e vai fazer o cadastramento dessa credencial no teu PCC, e a gente avisa assim que estiver liberado. No caso da Nuité, como vocês vão precisar tomar a decisão de qual tarifa vocês querem usar, se é tarifa net ou a net comissionada, a forma de pagamento e tudo mais, a Nuité ela precisa entrar em contato com vocês, para vocês definirem aí essa parte comercial. Assim que tiver tudo certo, a Nuité vai enviar para vocês a credencial, e aí vocês podem ou cadastrar essa credencial diretamente, se vocês já souberem como fazer, ou então vocês nos pedem ajuda e a gente orienta certinho como coloca a credencial para ativar esse conteúdo aí nos PCCs que vocês desejarem. Tá bem? Perguntas sobre ativação? Não, Fê. Tranquilo. Maravilha. Então, vou deixar aqui, olha, esse é o e-mail do nosso time aqui de terrestre, né? Então, se vocês quiserem anotar e mandar qualquer dúvida, né, que vocês tenham sobre o assunto, podem nos escrever, podem acionar o time
de comercial de vocês, né, o executivo de contas ou qualquer pessoa do Saber que você esteja acostumado a falar também, se for o caso. Esse e-mail eu mesma consigo responder, então aí a gente vai direcionando vocês para qualquer dúvida, tá bem? Então, é esse logininfo@saber.com. E aí já tem uma perguntinha aqui, se você também, não tiver, quiser receber, né, o nosso contato, não quiser escrever, mas quiser receber o nosso contato, marca assim aqui na perguntinha que apareceu para você, e a gente também, ou o executivo de contas vai entrar em contato também, para não ficar aguardando a resposta aí ao meu e-mail, ok? Então, temos aí 10 minutinhos, eu vou compartilhar agora a minha tela aqui do Saber para mostrar para vocês como que funciona o processo de reserva. Deixa eu botar isso aqui para cá. E aí também, deixa eu só verificar se eu estou assinada, senão a gente, tá vendo? Falei tanto, né? Vamos lá, deixa eu assinar aqui. E aí a gente já vê como que funciona a parte dos agregadores na tela do Saber. E aproveita para falar também de algumas novidades que eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu colocar o meu perfil aqui. Vou pegar qualquer um aqui, só para a gente ter um perfil já na tela. Muito bem. E aí, então, vamos lá. Aproveitando, né, falando das novidades, vejam que a minha tela está um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aí a ter acesso, né, quem já trabalha com a parte gráfica. E aí pode ver uma pergunta, Fernanda, tem que fazer reserva na parte gráfica? Não, você pode seguir fazendo na parte com formato, tá? Da forma como você faz hoje, mas vocês vão ver que existem várias vantagens em fazer reserva utilizando a parte gráfica. A maior parte dos recursos e benefícios, elas estão aqui. E até no final do mês, início do próximo mês, o sistema vai ser atualizado para essa nova tela de pesquisa aqui, que por conta da nossa parceria com o Google, agora em vez de você, vai ficar muito mais fácil você encontrar um hotel. Então você pode, por exemplo, usar um bairro. Então a Rosana que participou bastante. Então ela tem lá em Belo Horizonte um bairro chamado Savassi. Então eu quero ver hotéis no Savassi, digito o bairro aqui e vou ver os hotéis. Pessoal que está em São Paulo, quero fazer uma reserva perto do shopping Ibirapuera. Quer dizer, às vezes não o pessoal que está em São Paulo, né? O pessoal que conhece São Paulo, às vezes um cliente, eu quero ficar perto do shopping Ibirapuera. Então, ficou mais fácil, vejam que essa caixinha aqui, a gente está consumindo o conteúdo que vem do Google. Então, tudo que existe criado no Google Maps, você pode utilizar como ponto de referência. Então, uma empresa, eu preciso reservar um hotel perto da Klabin. Aí você vai ver tudo que tem de Klabin aqui. Tem a Klabin no Paraná, em Piracicaba, em Jundiaí. Então, essa é uma novidade importante. Se vocês quiserem, inclusive, fazer a ativação antecipada desse recurso, podem nos solicitar, que a gente já ativa para vocês, porque agora você não precisa mais ficar sabendo, né? O aeroporto próximo do hotel. Então, esse é um grande benefício que a gente tem aqui no recurso gráfico. Então, você não precisa mais saber, tentar adivinhar, ou ir no Google Maps. Muitas vezes a agência ia no Google Maps, e aí olhava lá no mapa e voltava para cá. Vocês vão ver aqui a resposta como ficou legal. Uma outra opção aqui é a ativação da parte de crianças, tá? Então, por padrão, vocês não têm isso ativo, vocês só têm reserva de adulto, mas se na tua agência você tiver demanda para criança, você pode solicitar para a gente a ativação. E aí, nesse caso, por exemplo, vou fazer uma reserva para 2 adultos e 2 crianças, eu vou querer um hotel perto sei lá, vou pegar a Disney em Paris, vou colocar aqui minha data de check-in, a data de check-out. Vocês viram que eu utilizei no início, que eu fiz questão de colocar o profile, né?
Por quê? Porque aí, através do Profile, eu já tenho o código do meu acordo, então, se eu tiver hotéis com tarifa acordo, ele já vem aqui pré-populado, e também eu poderia fazer uma busca só dos hotéis das cadeias preferenciais, tá? Então, são informações que estariam para a gente no Profile, que sobem automaticamente para essa tela. Então, vou fazer aqui uma consulta, vocês vão ver que vai começar a carregar aqui um mapa, que também vai ajudar a vocês nesse processo de encontrar um hotel, né? Que às vezes até o cliente fala, eu quero o hotel X, ou quero ficar próximo do lugar X. Então, vocês vão ver que agora, você pode desativar se você quiser essa opção, e vai ver a lista, mas vocês vão ver, deu uma travada aqui, acho que é minha internet, vocês estão me escutando? Sim, Fê, Sim? estamos. Então tá bom. Então, acho que ele tá carregando aqui, tá Temos uma verdinho. pergunta aqui, será que a gente Então pode, vamos... né, Pode, aproveitar? Ari. É possível fazer uma reserva de grupos? De grupo? Reserva de grupo, o que que acontece? Até interessante que hoje eu recebi um problema, tá? Reserva de grupo, primeiro passo é sempre olhar lá no Saber Central, todos os fornecedores têm uma página que a gente chama de DRS, e em geral lá eles publicam qual é a política de grupos. Hoje eu tive um caso de uma agência que reservou 20 quartos, mas a política do fornecedor é permitir até 9 quartos através do mesmo IATA. Então, o que que acontece? Grupo é sempre um tema delicado, vocês precisam checar essa política antes, tá? Para ver qual é o limite permitido pelo hotel, ok? Nesse caso, por exemplo, o hotel recebeu 9 quartos e os 11 adicionais ele simplesmente ignorou, porque é uma configuração do sistema. O hotel, em geral, se você não trata com ele a parte de grupos antes, ele ele ignora essas reservas. Tá? Então, fica a dica para isso, ou então também uma outra possibilidade, se você trabalhar com grupo frequentemente, é aquela solução do Hotel Booker que eu comentei no início. E aí seria um outro produto do Saber para te ajudar nessa gestão de grupos, caso seja uma recorrência aí na tua agência. Beleza? Obrigada. Muito bem. Então, aqui ó, temos a resposta no mapa. Eu posso brincar aqui com o mapa, tá vendo? Quanta opção aqui. Eu posso, obviamente, aplicar os filtros, eu posso ver quais são os meus hotéis preferenciais. Então, aqui o Marriott, que era o meu hotel preferencial, que estava lá no profile, ele já vem destacado aqui com essa informação, tá? E aí, vamos imaginar, vamos pegar esse Marriott aqui. Vamos ver se ele está com disponibilidade. Tô achando que a minha internet aqui... tá aqui. Aí, poxa, bem esse não veio um agregador. Vamos ver se a gente encontra algum outro com agregador. Vou pegar esse Holiday Inn aqui. E as fotos, não são as fotos que eu quero. Aqui, agora sim, ó. Então, eu tenho aqui, esse hotel, ele me retornou tarifas vindo do Saber e já me retornou o meu acordo também. Tá vendo que apareceu SAB? Então, é justamente o meu acordo. Mas também não era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu desmarcar aqui o preferencial, acho que é por isso. Aqui eu tô vendo alguns hotéis que são de agregador. Aqui, agora sim, encontrei uma opção que eu queria mostrar para vocês. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma tarifa vindo da Nuitê. Aqui, esse hotel específico, ele é exclusivo no IT, tá vendo? Por isso que aqui eu vi somente essa opção. Aqui eu poderia aplicar alguns filtros, e aí que eu vejo a descrição, normalmente, o processo de reserva igual ao que vocês já estão acostumados a fazer, né? Vejo aqui o detalhe da tarifa e tudo mais, mas deixa eu só fazer aqui um último teste antes de eu mostrar uma reserva confirmada para vocês.
Ô, Fê, esse novo formato ele vai ser habilitado quando mesmo? Final do mês, é a versão agora de junho que vai ser liberada. Perfeito. Tá? Mas se alguém quiser fazer a ativação antecipada já para essa semana, é só avisar a gente ativa. Perfeito. Tá? Aí aqui o exemplo que eu queria mostrar, ó, nesse caso, esse hotel ele tem tarifa Sabre e ele tem tarifa Nuitê. Então, se tivesse Booking também iria aparecer, né? Igual aquela telinha do PowerPoint. E aí aqui, ó, aqui são os filtros que eu falei para vocês, ó. Então eu tenho 12 tarifas retornando através da Nuitê e tenho 3 tarifas via Sabre. Eu posso, por exemplo, excluir o que não é reembolsável, o que não é comissionável, se eu quiser, né? Para eu dar uma limpada aí na tela. E aqui, ó, lembra que eu solicitei na minha disponibilidade tarifa de criança? Hoje, atualmente, tarifa de criança, lembra que ela vem só através de agregador. Então, eu vejo esse avisinho aqui. Tá? E aí, aqui, eu poderia fazer a minha reserva tranquilamente. Aqui é um ambiente de produção, eu não vou fazer a reserva, mas eu vou mostrar uma reserva feita aqui. E aí, de novo, qual o benefício do gráfico, tá? Para a gente já finalizar. Talvez você prefira ver a tua reserva de hotel dessa maneira, mas talvez você prefira ver ela mais bonitinha assim. E aí você exibe a sua reserva de forma gráfica para que fique mais fácil você interpretar as informações. Então, eu tenho aqui os dados do hotel, eu tenho endereço, eu tenho política de cancelamento. Se eu quisesse alterar essa reserva, eu poderia vir aqui em itinerário, faria um clique aqui, por exemplo, ó, essa reserva foi uma reserva através da Nuitê, por isso eu vejo Nuitê aqui, vejo todos os detalhes da tarifa, política de reembolso, se eu quiser, os detalhes das taxas estão disponíveis aqui, então vejam que o modo gráfico, pessoal, ele tem mais recursos, né? Você consegue ver as informações de maneira mais fácil. E aí o que eu queria mostrar para vocês, ó, HK1, tá? Então é uma reserva através de um agregador, essa outra aqui é uma reserva através do Sabre, e como HK. Então você pode manusear ela da forma como você está acostumado a fazer. Então, se eu quiser vir aqui, der um X5, eu vou cancelar a reserva, tá? Mesmo sendo um conteúdo agregador. Então, esse é um grande benefício para você ter todo esse conteúdo que talvez hoje você está reservando offline, e talvez existam fornecedores que podem te ajudar a trazer esse conteúdo e otimizar aí a gestão das tuas reservas. Acho que era isso. Não sei se tem mais perguntas, já estamos aí no horário. Passamos um pouquinho, mas eu acho que a gente tem só mais uma pergunta, Fê, e um elogio também para você, a Rosana, da Primos. Ela está perguntando como faz para ativar a cotação para criança. E ela aproveita aqui para agradecer você e falar que você fez uma excelente apresentação, que passa muito bem as informações, é objetivo e eficiente. É isso mesmo, legal, a Fernanda né? Não tem nem o que falar. Eu gosto tanto do assunto, por isso. E entende muito. Aí, para solicitar a ativação das crianças, pode falar com o teu executivo de contas, né? Ou então escreve para mim naquele e-mail, login info, e aí a gente faz essa solicitação. Aí você me fala só se você quer para todos os PCCs da agência, se você quer para algum IPR, né, alguma assinatura específica, que aí dá para a gente fazer essa ativação para vocês. Perfeito, Fê. Não temos mais nenhuma pergunta. Gostaria de te agradecer pela apresentação, como sempre, muito eficiente mesmo. E agradecer a todos os nossos clientes que conseguiram participar, disponibilizar um tempinho aí para participar dessa apresentação, desse webinar. E estamos aí à disposição, toda a equipe comercial está à disposição também para ajudá-los no que for necessário, ok? Maravilha. E aí nós vamos enviar, como eu falei anteriormente, nós vamos enviar a apresentação, enviar o vídeo também dessa apresentação para vocês, ok? Combinado. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, entre em contato e tomara aí que a gente veja aí alguma maneira de ajudar vocês, tanto com a parte de conteúdo, quanto outros produtos que a gente pode ajudá-los aí a otimizar a gestão de vocês. Obrigada pela participação. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tchau.